Eu começo a reparar do porquê que as pessoas não têm sucesso na vida e porquê que elas continuam com a mesma vida sempre ou os mesmos problemas. Eu sei que elas querem alcançar alguma coisa, porque se não quisesse, elas não estariam fazendo nada. E eu vejo o mesmo padrão entre todas as pessoas. Eu preciso, talvez, catalogar cada situação que eu tenha reparado, mas podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, o meu primeiro trabalho. Formalmente, assim. Eu lembro que o meu patrão cometia vários erros na loja. O mais gritante de todos era não focar no que o cliente realmente precisava ou o que a loja de fato precisava. O que eu vejo todo mundo cometer, o mesmo erro que todo mundo comete, é simplesmente empurrar qualquer coisa para todo mundo e não procurar coisas de qualidade de fato. No primeiro trampo que eu tive, um dos maiores erros do meu patrão era não investir onde realmente precisava. Tanto comprar ferramentas que precisava, por exemplo, por exemplo, ao invés de comprar mais ferramentas de qualidade ou contratar mais algum profissional necessário ou fazer propaganda, ele comprou um videogame, na época acho que foi um Xbox One X quando lançou. Não lembro quando tava uns 3.000, 3.500. Cara, mano, a loja tá assim, eu tava ganhando muito pouco. Eu aceitei trabalhar para ele para ganhar pouco, para ele conseguir dar o up na loja dele. E ele me taca ali um Xbox One X de 3.000 contos, sendo que a loja tava assim, no início, passando um pouco de sufoco. Mano, na época eu não tinha tanta noção dos negócios, mas quando eu começo a pensar hoje, eu vejo o que acaba com as pessoas ou o que faz elas afundarem, que seja em suas vidas ou em seus negócios. Esses erros assim que parecem um tanto quanto tosco. Atualmente eu tenho feito entregas para, como vocês se verem nos vídeos anteriores, eu trabalho fazendo entrega de aplicativo na rua. Tem um restaurante que eu comecei a fazer entrega para esse restaurante na hora do almoço. Trabalhar para o aplicativo e fazer entrega para o restaurante dava praticamente a mesma coisa, né, em questão de valor. Porque se eu fosse trabalhar para o aplicativo, talvez eu ganhasse um pouco mais, mas eu ia ter que tirar também do almoço. Aí eu prefiro lá porque eu já pego a grana na hora, né, o aplicativo. Se eu começar na segunda-feira, se eu começar a trabalhar na segunda-feira, eu só vou receber a grana da segunda na quarta-feira da outra semana. E no caso do restaurante, eu receber todo dia e ainda tá almoçando lá, né? Não ia precisar exatamente tirar do meu bolso para pagar meu almoço. O que eu reparei desse restaurante, quando eles me chamaram para fazer entrega, já que eu trabalhei de bicicleta, tecnicamente não é tão vantajoso chamar alguém que faz entrega de bicicleta para entregar pedidos em restaurante, porque os pedidos são mais longe e moto entrega mais rápido. Mas quando eu vi, eu pensei, bom, esse restaurante deve ser um restaurante novo, por isso que me chamou e tal. E as semanas foi passando, o mês foi, acho que tem 2 meses isso, né? As semanas foi passando, eu fui escutando mais a dona do restaurante, eu fui entendendo os diversos erros que ela comete e que ela anda cometendo. E o maior deles é o mesmo erro que todo mundo comete. Todo mundo continua estagnado porque ninguém busca conhecimento, ninguém busca estudar. E toda vez que a gente remete a estudar conhecimento, todo mundo pensa: ah, curso, faculdade, sim, é necessário se você fosse profissionalizar em alguma área. É imprescindível você ter algum curso técnico, fazer alguma faculdade, se você for, sei lá, professor, médico, advogado, mas você buscar conhecimento é você ler livros de empreendedorismo, você conversar com pessoas que estão empreendendo na mesma área que a sua. E essa dona desse restaurante cometeu diversos erros. Esse é o mais básico, que não é ir atrás dessas informações. Pelo que eu sei, ela já está lá há 1 ano e meio. E eu achei que ela estava há alguns meses, né? Ela está lá há 1 ano e meio. Ela paga o aluguel ela paga o aluguel por 2 salão e ela usa um, o outro salão tá parado. Qual que era a ideia dela desse outro salão, pelo que eu escutei? Porque eu escuto muito, eu gosto bastante de perguntar, escutar bastante a história das pessoas para ter uma noção de tudo. E ela havia me dito que ela tinha alugado os 2 salões, certo? Ela alugou os 2 salões para pegar um valor mais barato, alguma coisa assim.
O outro salão ficou parado esse 1 ano e meio, está parado até hoje. Ela queria ter grana para poder abrir um outro restaurante lá, porque ela trabalha, ela vende almoço, né? Faz o almoço. E ela queria trabalhar com esse outro salão que ela tem vendendo sanduíche, talvez. Não sei se esse foi o objetivo desde o início. Atualmente ela está reformando para poder vender sanduíche. Não sei se isso foi desde o início. Mas beleza, ela ficou 1 ano e meio com o salão parado. E agora ela tá sem grana, ela tá zerada. Inclusive, eu nem tô fazendo entrega para ela por outros motivos que eu ainda vou chegar lá. Mas ela tá com o salão parado 1 ano e meio e agora ela tá reformando o salão para abrir uma sanduicheria. O negócio são vários erros. Primeiro já tem sanduicherias lá perto, tem uma na frente e outra na esquina e tem uma outra na outra esquina. E eu rodo bastante essa região. Essas sanduicherias abrem de noite e ela também tem esse objetivo de abrir a sanduicheria de noite e trabalhar com restaurante de dia. Não é movimentado esse restaurante, mas, obviamente, como hoje a gente tem internet, tem aplicativos, tem Instagram, você pode criar o seu restaurante lá e divulgar. Então, mesmo que não tenha clientes perto ou no estabelecimento, graças à internet você consegue fazer o seu negócio andar e até mesmo na sua casa. Você pode abrir um restaurante na sua casa e vender sanduíche, seja lá o que for. Mas, então, aí beleza, ela tá reformando, ela nem tem grana para reformar direito. Praticamente pegou empréstimo para poder reformar. Tá no zero, tá no vermelho. Aí ela tá reformando o restaurante e ainda acabou o dinheiro para poder terminar de restaurar. Então ela tá no vermelho. Eu não teria feito isso. E assim, teve todo esse gasto, sendo que ela nem precisava ter tido esse gasto agora. Ela já poderia estar usando o espaço dela para fazer os sanduíches. Ou se não fosse abrir para atender o povo na porta, porque não tem movimento lá, não tem movimento e já tem uma sanduicheria na frente e tem outra na esquina. Ela já poderia estar usando o espaço dela para isso, já poderia estar divulgando na internet, mas ela não busca conhecimento para aprender a divulgar na internet. Ela só abre o restaurante dela de tarde, e vai para casa e ponto final. E eu reparo que todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém busca melhorar de mais nada. A pessoa abriu o negócio dela e não busca entender mais nada. Não faz network com quem está empreendendo no mesmo ramo, não conversa ideias com ninguém, não lê livros nenhum, não vê nada. A pessoa entra no, não, tipo assim, a pessoa é empreendedora, é seu próprio patrão, ela teve a coragem de abrir um negócio, ou todo mundo teve, mas trabalha como se fosse funcionário, sabe? Só vai para a empresa, cumpre o horário, vai para casa e continua na sua mesma vida com séries, filmes, novelas, fofoca, baladas e coisa do tipo. E todo mundo faz a mesma coisa. E nesse pensamento que eu tenho, eu penso que, cara, eu não sei, eu tô cagando a minha vida talvez, porque eu não tô bem sucedido ou coisa do tipo. Eu tô em paz comigo mesmo por não ter diversos problemas ou vários vícios na minha vida. Mas acredito que no longo prazo eu dê certo por causa disso, porque eu não sou esse tipo de pessoa que fica assim, só vendo. Sabe, abriu o negócio, show de bola, mas não faz mais nada. Só vai lá, abre, vende e vai embora e não pensa em nada, não conversa nada, não estuda nada. Porque, por exemplo, eu estando lá, eu pergunto bastante, escuto bastante a história dela, mas uma coisa que ela não faz é perguntar um A pra mim. E ela já perguntou, e eu falei e não fez o que eu falei. Por exemplo, antes de começar a reformar o segundo salão, porque ela alugou 2 salões e só usa um. Antes de começar a reformar, eu já falei para ela: não recomendo reformar, você não tem grana para isso, você vai ficar no vermelho, você já tem o seu restaurante, você tem que arcar com as coisas do seu restaurante, você tem que melhorar o seu restaurante, que ela não melhorou em 1 ano e meio. Poucas coisas teve upgrade no restaurante dela. Falei, não reforma lá, pega essa grana, foca em guardar uma grana, em dar um respiro para você, para sua vida, para você conseguir relaxar um pouco, porque no vermelho ninguém consegue pensar, ninguém consegue dormir em paz. Se quer vender realmente os sanduíches, porque dá muito mais grana do que o restaurante, é o que eu acredito, comece a focar no online, né? Cria no Instagram ou coloca mesmo nos aplicativos de entrega, as lojas parceiras e tal. Não fez isso, gastou grana reformando lá, ainda nem terminou, porque ela tinha me chamado para ser chapeiro lá dela quando ela terminasse. Eu falei, beleza, eu gosto disso, já trabalhei em fast food, achei bacana, saí por diversos motivos, mas eu vou sim, tal. Eu sempre tive essa vontade de voltar. Aí, até agora ela não chamou lá para trabalhar na chapa, porque parou as reformas, tá esperando cair mais grana para finalizar e tal. Bom, ela errou gastando grana com isso.
não aprende mais coisas. Passou 1 ano e meio pagando o aluguel de 2 salões, usando só um. Qual que era a minha ideia se eu tivesse nessa ocasião? De ter alugado 2 salões praticamente pelo preço de um, mas está pagando com outro vazio. Eu teria colocado para alugar esse outro salão, faria algum outro subcontrato, não sei como é que funciona isso, para alguma outra pessoa, alugava por um ano, depois de um ano recebendo essa grana, eu teria grana para poder já montar meu próprio negócio lá e a pessoa depois de um ano encerrava o contrato e ia embora. Ahn, se precisasse reformar esse segundo salão, eu faria um aluguel lá para a pessoa, colocaria para alugar, encontraria alguém para alugar esse salão, e faria, ó, fica aí 3 meses, a grana que você vai pagar do aluguel, você já usa para reformar. E aí a gente desconta e depois de 3 meses você começa a pagar. Ela teria o segundo salão reformado e depois de um ano ela teria grana guardada para poder montar e abrir o negócio dela, abrir a sanduicheria, já que o restaurante talvez não esteja dando certo em todo esse tempo, que hoje eu sei porque não dá certo. É, você entra no seu trabalho, e sai do seu trabalho, beleza, você ganhou sua grana. O que vai determinar seu sucesso e o que vai determinar seu sucesso e o que vai dar certo ou não é o que você faz antes do trabalho e depois do trabalho. Porque no momento que você está trabalhando, você não vai ter, você não vai ter tempo para poder pensar, para poder colocar as ideias no lugar, o que pode ou não pode melhorar. E cara, não, o restaurante dela não deu certo por causa disso. Ela quer abrir a sanduicheria, passou 1 ano e meio com um salão parado, sendo que ela poderia ter alugado. A própria pessoa que alugou já poderia ter reformado o salão e ela ainda teria grana para poder investir no negócio dela depois, já que ela quer trocar, já que ela não quer continuar fazendo almoço, quer vender sanduíche, coisa do tipo, e não fez isso. E mesmo depois de todos os erros, tá, reformou tudo e ela tá lá gastando dinheiro e não vai para casa aprender. E o detalhe, por que eu não estou fazendo entrega atualmente? A única forma de captar clientes que ela tem, porque ela não vai atrás de aprender a divulgar no Instagram e ela nem tem dinheiro para pagar ninguém para divulgar ou coisa do tipo, ela tem um restaurante dela no Google Maps. É o único lugar que capta clientes lá para poder fazer entrega. E o bom é que os clientes que encontram o restaurante pelo Google Maps são perto, né? 3, 4 km. Dá para entregar de bike, mas não recomendo. Falei para ela, quando ela me chamou para entregar, porque eu entrego de bike, falei que eu recomendava chamar motoqueiro ou coisa do tipo, né? Porque eu não entendia toda a situação, mas beleza. O que aconteceu há umas 2 semanas atrás? O restaurante dela simplesmente sumiu do Google Maps. Simplesmente. Parou de sumir. Eu não sei o que acontece. Pra mim, sei lá, ela atendeu muito mal algum cliente deve ter denunciado falando que não tinha restaurante, o Google tirou de lá. Beleza. Aí ela me chamou há uns 3, 4 dias atrás pra poder, ela pediu pra mim pra colocar o restaurante dela no Google Maps. E eu fiquei assim, como que passou, sei lá, 10 dias e ela não fez isso? Mano, passou 10 dias e ela não colocou o restaurante dela no Google Maps. Sendo que ela deve entrar lá no restaurante, sei lá, 8, 9 da manhã, sabe o que? 2 e meia da tarde. O que ela faz antes das 8, 9 da manhã e o que ela faz depois das 2 da tarde? Todos os dias. Mano do céu. E com essas coisas, nossa, tem muita mais história. E com essas coisas eu vejo o porquê que o povo não dá certo no longo prazo. Bom, até hoje eu ainda não investi em nenhum tipo de negócio meu. Comecei minha vida tem pouco tempo, sem capital nenhum. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou ter grana para investir. Quando eu tiver grana para ter meu próprio negócio, seja lá o que for, acredito que eu vá errar menos, porque uma coisa eu sei que é importante você ter network, é importante você ler livros de empreendedorismo, é importante você conversar com pessoas da mesma área que você esteja empreendendo, é importante você sempre estar em busca de novidades. E o que eu vejo é que é todo mundo relaxado. Ninguém aprende nada, ninguém conversa. Mano, as pessoas hoje estão derretendo o cérebro. Ou em tique, né, para não falar o nome completo, ou YouTube Shorts, ou Instagram, aqueles vídeos rápidos. O povo fica perdendo tempo nisso, mano. Tipo, a gente tá vivo pra quê, cara? É muito bom essa vida aqui. Claro, quem não tem enfermidades ou coisa do tipo. É muito bom, dá pra você curtir muito. Mas o que faz a vida das pessoas serem difíceis são elas mesmas. Elas mesmas trazem problemas para as vidas delas. Tenho muito a agradecer a Deus por não ter nenhum tipo de vício e por não ser alguém que fica dormindo no ponto ou coisa do tipo, né? Porque uma coisa que eu sei é que de nada eu sei e tudo eu pergunto, tudo eu questiono para aprender mais. E o que eu reparo é que ninguém pergunta mais nada. Tá todo mundo feliz e triste com tudo ao mesmo tempo. Seja o que Deus quiser. Abraço.